Shalom! Shalom, bom dia! Que alegria estar aqui mais uma vez. Fazia tempo, né, amor? Que a gente não gravava nada, né? Faz tempo já. Olha que legal. O Senhor colocou um tema no nosso coração, nos autorizou, na verdade nos convocou, né? Para compartilhar essa mensagem com vocês. E o desejo do nosso coração é que você seja grandemente abençoado com ela. Se a gente fosse colocar um título, a gente colocaria de Páscoa. O que você acha? Páscoa, porque o assunto principal é Páscoa. Tá chegando a Páscoa, né? Então o assunto principal é Páscoa. Mas a gente quer abordar alguns outros tópicos. E fique com a gente, assista até o final, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, porque eu tenho certeza que vai abençoar muito você e a sua família. Bom, lê pra gente. Nós vamos ler o primeiro versículo que está lá em Provérbios 22:6. Ensine seus filhos no caminho certo, e mesmo quando envelhecerem, não se desviarão dele. O pastor ele falou sobre o tópico Páscoa, mas vocês que estão nos assistindo, que nos conhecem, sabem que nós temos 3 filhos e 2 deles, das nossas preciosidades, nossas heranças, são pequenininhos, então eles ainda estão na fase escolar. E quando o Senhor ele colocou esse tema no nosso coração, foi principalmente por causa deles. Nós sempre buscamos ao Senhor como devemos ensiná-los, educá-los, como mostrar para eles a palavra, né, de uma forma que eles possam entender. E por causa deles também, nós queremos estender essa mensagem para todos os pais, todos os cristãos que têm crianças que estão em fase escolar, né, de aprendizado, que possam ensinar eles a palavra. Muito bem colocado, amor. Cristãos. Você se considera cristão? Você se considera um cristão? Você sabe o que significa ser cristão? Cristão é todo aquele que segue os ensinamentos de Cristo. São todos aqueles que procuram imitar diariamente a Cristo. E um detalhe. Diariamente. Não é só quando vai na igreja, não, gente. Não é só no domingo. Não é só dia de culto, não. É diariamente. E quando o Senhor ele falou a respeito da Páscoa com as crianças, é exatamente por isso, por sermos cristãos, nós devemos ensiná-lo diariamente. Posso começar já essa outra parte? Pode, mas eu queria frisar esse versículo. Pode frisar. Porque aí no capítulo 22, do versículo 6 de Provérbios, fala assim, né? Ensine seus filhos no caminho certo. É uma ordem de Deus aos pais. Ensine os seus filhos no caminho certo. Deus não está falando assim, pegue seu filho, leve ele para a igreja. Pegue seu filho, entregue ele na mão do pastor ou na mão do líder. Pegue seu filho e põe no culto infantil. Não. É uma ordem para os pais. Nós quisemos tê-los, Deus nos deu, confiou essa herança, que a Bíblia chama os filhos de herança, confiou essa herança na nossa mão. Então a responsabilidade é toda nossa, não é do avô, não é do tio, não é do primo. Não é do professor. Não é do professor na escola, é dos pais. Ensine seus filhos no caminho certo. E mesmo quando eles envelhecerem, não se desviarão dele. Sabe o que eu ouço muito? Eu vou deixar ele à vontade. Quando ele for maior de idade, ele decide. Aí ele decide. Não. O que você acha disso, amor? Que não tem como ser isso. É cansativo, eu sempre falo isso para os pais, é muito cansativo. Nós temos que repetir 1 milhão de vezes a mesma coisa.
Mas se o Senhor nos deu essa herança, nós devemos cuidar dessa herança. Vou dar até um exemplo. Se você ganha uma herança financeira, vamos dizer assim, e você deixaria assim, ó, largada, ou você colocaria essa herança num banco, investiria, procuraria o melhor investimento para render ainda mais, para que você pudesse desfrutar? Fica essa pergunta aí no ar. Como que você trataria a sua herança financeira? Agora eu te digo, a herança que o Senhor te deu, que são os teus filhos, esse tem que ser com maior zelo que qualquer dinheiro do mundo, porque dinheiro no mundo inteiro não paga uma boa educação, um bom ensinamento, o que eles vão ser no futuro. E uma coisa muito interessante, que o Senhor tem falado muito comigo, é que Ele nos deu, mas a gente não está criando pra gente. Não. A gente não cria filho pra gente. Aí tem alguma... Eu já ouvi também assim, ó, a gente cria filho pro mundo. Não! Você não cria filho pro mundo. Tá repreendido em nome de Jesus. Você cria filho pro céu. Você cria filho pra eternidade. Seu filho precisa saber que ele é amado por Deus, que Deus deu o seu único filho por amor a ele, para morrer. Ele ressuscitou e ele salvou. Ele pagou a dívida do seu filho também. Ele reconciliou, ele justificou. E ele está preparando uma morada. Ele vai voltar para buscar o seu filho. Seu filho não nasceu para ser escravo aqui nessa terra e depois que morrer ir para o inferno. Seu filho nasceu para a eternidade, né, em mansões celestiais. É isso que ensina a palavra. E o seu filho precisa saber disso, e saber disso pela sua boca, pela nossa boca. Nós temos essa responsabilidade de ensinar isso para os nossos filhos. E outra coisa muito, muito importante também que eu me lembrei agora é que todo adulto um dia foi criança. E é nessa fase, é nessa idade, é nessa estação, é nesse tempo que os nossos filhos precisam ser ensinados, precisam ser admoestados mesmo. O que é adestrar? É ensinar várias vezes. Como eu disse, é difícil, é cansativo, mas vale a pena. Vale a pena. O fruto que nós colhemos disso vale a pena. O motivo desse vídeo também é um alerta sobre os ensinamentos que estão acontecendo com as crianças. Ensinamento sobre amor, respeito, empatia é válido. Uau! É muito importante. Válido. Mas você pegar datas tão importantes para nós cristãos, como Páscoa, Natal, e tirar o verdadeiro sentido disso e colocar outra coisa que as pessoas olham e falam, uau, que legal, tá errado. E as pessoas estão deixando levar porque é algo legal. Porque se eu falo para uma criança, se eu sou uma mestre, uma professora, uma diretora de escola ou de um curso, de alguma coisa, e eu falo que eu vou ensinar as crianças sobre amor e respeito, os pais vão falar, uau, que maravilha. Mas a partir do momento que eu estou tirando o principal, a essência, né? A essência daquela data, para colocar isso, por mais que seja legal, tá errado. Porque as pessoas estão começando a se perder por falta do conhecimento. As pessoas estão ensinando de uma forma errada. Pastora, mas é tão importante ensinar sobre amor, respeito, empatia e tudo mais. É muito importante. Nós ensinamos nossos filhos também a participar disso, sobre a solidariedade. Vamos doar alimentos, vamos arrecadar para fazer ações sociais. É tudo muito válido, lindo e muito importante para ensinar para as crianças. Porém, nós não podemos deixar essa data passar em branco. Em qualquer outro momento, tudo isso é muito válido, muito importante, é plausível. A gente super apoia. Né? Nós, como pais, devemos apoiar roda de conversa, dinâmica, que ensine, né, valores. Arrecadação de alimento para instituições. Super legal. Só que nós não podemos permitir
que troquem o sentido, mudem a essência, que tirem a pessoa principal de datas. Gente, que não é só sobre tradição, não é sobre tradição, é sobre Bíblia, é sobre Evangelho. É sobre o verdadeiro ensinamento. A palavra de Deus mesmo diz assim, que o meu povo se perde por falta de conhecimento. E não é um conhecimento secular, é um conhecimento bíblico. Porque a palavra de Deus, ela é o nosso manual de vida, ela é a nossa base. A gente só sabe o que é certo e o que é errado porque a palavra de Deus nos ensina. Se não, imagina, se não tivesse Bíblia, se não tivesse palavra, o que seria do mundo? O mundo já está um caos porque os pais estão deixando de ensinar a palavra para os filhos. A palavra está deixando de fazer parte da vida das pessoas. Da vida diária, né? Da vida diária. Que é tão importante. Nós, como pais, nós não podemos... Às vezes as pessoas falam assim, ó... Nossa, mas é muito maçante eu colocar meu filho sentado para pegar a palavra e falar... Leia a palavra. É isso que diz a palavra. Não, gente. Não é assim que faz. Diariamente. Cotidiano, em tudo que você for fazer, você consegue introduzir a palavra, introduzir a verdade, ensiná-los de uma forma leve e que eles possam compreender e entender e ser felizes. Porque é muito triste quando nós vemos jovens que falam assim, eu nasci em lar cristão, né, desde pequenininho. E aí você vê a vida do jovem desviado, né, fora do caminho. E quando você vai aprofundar nisso, foram pais que foram de uma forma negligentes e apontando, né? E o evangelho não é isso, o evangelho é leve. Se você for entender verdadeiramente o evangelho, ensinar as crianças, você vai ver como é divertido, como é gostoso, prazeroso, como é dinâmico. Ensiná-los no caminho certo. E a Páscoa, como nós estamos falando da Páscoa, propriamente dito, a Páscoa ela foi muito levada pelo marketing, né, pela publicidade e pelas vendas também, né? Lógico. O coelho, o ovo de chocolate, e tudo isso se tornou o centro. Eu posso deixar uma pergunta para você. Se você que tem filho pequeno está assistindo a gente agora, pergunte para o seu filho antes de começar a ensiná-lo. Pergunte para ele o que é a Páscoa. Deixe ele falar sem você falar nada. Pergunte para ele o que é a Páscoa. Se você quiser também ir além, pergunte para ele o que é o Natal. Porque se você for ver pelo que eles aprendem de fora, provavelmente ele vai dizer que a Páscoa é o coelho, é o ovo, é o caça-ovos de Páscoa. E agora está sendo ensinado que a Páscoa é solidariedade, que a Páscoa é amor, respeito, empatia. É isso que estão sendo ensinado para as crianças hoje. Mas cabe a nós, pais, ensinar que a Páscoa é salvação. Que a Páscoa é libertação da escravidão. Amém. É muito importante a gente explicar para eles a primeira Páscoa lá de Moisés. Gente, é muito fácil explicar. Pastora, mas eu ainda não entendo. Me chama no direct. Eu ainda estou sem redes sociais, mas pode falar comigo pelo Instagram da igreja, que o pastor passa para mim. Eu posso passar para você vários conteúdos a respeito de Páscoa, de libertação, de uma forma que as crianças até pequenininhas, de 3, 4 aninhos, já conseguem entender. Que quando você perguntar para elas o que é a Páscoa, elas vão saber responder. E por que a gente está fazendo esse alerta? Porque nas escolas já estão querendo tirar a pessoa de Jesus, a pessoa de Cristo, do centro de uma data que é só dele. Porque, gente, não tem como você falar de Páscoa sem falar de Jesus. Não tem. Não tem como você falar de Páscoa sem falar de Deus, sem falar de poder libertador, transformador, que cura, poder que transforma vidas.
Não tem como você falar de Páscoa sem falar disso. E agora estão querendo falar de Páscoa com um sentido de solidariedade, de amor, de respeito, de empatia. Gente, isso tudo são valores. É importante a gente ter. Só que na Páscoa nós falamos de salvação. Nós falamos de amor incondicional. Nós falamos de reconciliação do homem com Deus que estava separado por causa do pecado. Na Páscoa, nós falamos de ressurreição. Nós falamos que ainda que você esteja morto, se você estiver em Cristo, você vai viver eternamente. Amém. Aleluia. Nós não podemos deixar de citar passagens bíblicas, falar da pessoa principal, que é Jesus na Páscoa. A gente não quer falar de Jesus para não entrar na questão da religião. Mas então, não se comemore Páscoa. Porque se for comemorar Páscoa, vai ter que falar de Jesus, porque Páscoa é Ele. Exatamente. Mas a gente discerne e entende muito bem que o propósito, na verdade, é descentralizar Jesus de datas comemorativas. Gente, pode... Mo, o que você acha? Você acha que como Páscoa não é coelho e não é ovo de Páscoa, você acha que mesmo assim a gente pode dar Ovos de Páscoa? ovos de Páscoa? Pode. Pastor, eu posso dar ovos de Páscoa para o meu filho? Pode. Tá muito caro, mas pode. Tá muito caro, mas pode. Mas pode. Que Deus te abençoe, te dê condições para que você possa dar um ovão Bem grandão de bem 1 quilo grandão pro de seu 1 quilo filho. pro teu filho. Aqueles que tem brinquedo ainda, que são os mais legais. Amém. Ó, pode. Pode dar ovos de chocolate pro seu filho, sim. Mas eu vou dar uma dica bem legal que nós fazemos em casa todos os anos com as crianças. Até com o Isaac a gente já fez, viu? Mesmo que ele já é adulto, nós fazemos isso com eles também. Mas ele é a nossa criança. Lógico, Nosso né? bebê. Nosso bebê. Nós fazemos cartãozinhos e fazemos caça ao tesouro. E cada cartãozinho nós fazemos perguntas, contamos histórias sobre o verdadeiro sentido da Páscoa. Lá nós colocamos sobre tanto da primeira Páscoa, tanto da ressurreição de Jesus Cristo, nós colocamos lá e ensinamos eles. E no final eles acham o tesouro, né? Que é os chocolates, as guloseimas, que a gente faz uma cestinha para eles poderem participar. Não é errado. Não é errado você comprar um ovo, não é errado você brincar com seus filhos na Páscoa. Pelo contrário, você cria memórias, você traz eles para perto. E isso é muito importante. Sim. Mas o principal é ensinando a palavra. E essa dinâmica de você fazer o caça ao tesouro, a caça aos ovos, essa dinâmica, além de você estar trazendo algo afetivo para o teu filho, para ele poder participar disso, Diversão, né? essa diversão, essa memória gostosa, você está ensinando eles. Então, toda vez que eles forem ligar a Páscoa, eles não vão ligar a Páscoa de uma forma errada. Eles vão ligar a Páscoa com aquilo que é a verdade. E o coelho também, você precisa ensinar ele a amar, a respeitar, O a animal cuidar que bem Deus do fez. animal, porque Deus o fez. O coelho é uma bênção, uma belezinha. Eu já tive porquinho da Índia, eu já ganhamos coelho também. Enfim, não tem problema nenhum você ensinar o seu filho sobre o animal. Mas você também precisa ensinar o seu filho que coelho não bota ovo. E nem Muito de menos de chocolate, quem dera. Você tem que dizer a verdade para o seu filho. Ensine a verdade para o seu filho. Ah, pastor, mas eu vou tirar a infância dele. Não, você não vai tirar a infância dele. Você vai construir nele credibilidade para o que você fala. Porque ele precisa ouvir a verdade da sua boca. Exato. Porque se você não falar a verdade para o seu filho dentro da sua casa, vão falar a mentira para ele lá fora e ele vai acreditar. Exatamente. E nós, como pais, nós temos essa responsabilidade de falar a verdade para os nossos filhos. Vamos finalizar? Vamos finalizar com esse texto que
fecha com chave de ouro. Que é 2 Timóteo 4:3. Você lê? Leio sim. Pois vai chegar o tempo em que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento, mas seguirão os seus próprios desejos e arranjarão para si mesmas uma porção de mestres que vão dizer a elas o que elas querem ouvir. Essas pessoas deixarão de ouvir a verdade para dar atenção às lendas. Olha lá. Tá vendo? Esse tempo já chegou. Já chegou. Esse tempo já chegou. As pessoas, elas estão deixando de ensinar o verdadeiro ensinamento. E as pessoas estão deixando de dar ouvidos aos verdadeiros ensinamentos. Porque os desejos delas vão além. Vão além de tudo aquilo que é a verdade. E elas preferem dar ouvidos para pessoas que ensinam para elas o que elas querem ouvir. Gente, nós estávamos conversando um outro dia aqui. É muito mais gostoso você ouvir uma mensagem assim, ó, que tem uma musiquinha lá, né? Coelhinho da Páscoa que trazes pra mim 1 ovo, 2 ovos, 3 ovos, assim. Que musiquinha mais agradável? Que musiquinha mais gostosa? Mas é uma musiquinha verdadeira? Como nós acabamos de falar aqui, o coelho, ele bota ovo. E o ovo que ele bota, se ele botar, é de chocolate? Não existe isso, queridos. É uma musiquinha gostosa. Aí, que criança que não sabe cantar? Até a gente gosta de cantar. Mas nós precisamos saber a verdade. Páscoa não é sobre coelho, não é sobre ovo de Páscoa. Não é sobre ovo de chocolate, gente. Repito, pode trocar o ovo, pode dar chocolate, pode ter coelhinho, pode amar o coelhinho, pode cuidar do coelhinho. Não tem problema nenhum. Mas não podemos tirar a pessoa de Cristo e colocar o coelho, colocar o ovo na Páscoa. Amados, para finalizar aqui, ó, e arranjarão para si mesmas uma porção de mestres que vão dizer a elas o que elas querem ouvir. Essas pessoas deixarão de ouvir a verdade para dar atenção às lendas. O que é uma lenda? É uma mentira. É uma mentira. Mas nós estamos aqui para falar para você de uma verdade. Só existe uma verdade. Jesus. Jesus Cristo. Só existe uma verdade. Ele é a verdade. Ele é a verdade. Ele era o verbo que se fez carne, o verbo encarnado. Ele é a palavra. Ele tem a certeza, aquilo que é certo, aquilo que é definitivo, aquilo que não muda para a tua vida. Ele nos prometeu uma eternidade e nós estamos falando aqui de salvação. Ele é o único que pode nos salvar. Ele é o único que pode nos libertar das garras de Satanás. Ele é o único que pode nos levar para o céu. Amados, o mundo está conformado demais com esse tempo aqui, e isso aqui é terreno, isso aqui é passageiro, isso vai acabar. Mas eu te faço uma pergunta: quando Jesus voltar, para onde você vai? Para onde o seu filho vai? E a palavra do Senhor diz assim, ó, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Você está podendo achar ele aqui, ó, nesse vídeo simples. Você está ouvindo dizer que há um Deus que te ama, há um Deus que quer te salvar. E a tua família. E a tua família. Teus filhos, a tua descendência. E tudo isso depende só de um posicionamento nosso. Não, eu vou ensinar a palavra para os meus filhos. Eu vou praticar a palavra. Meus filhos verão em mim Jesus.
e eles crerão em Jesus por aquilo que eles estão vendo em mim. Eu não vou deixar eles crescerem para depois eles decidirem, não. Se Deus confiou eles a mim, se eu sou a maior autoridade na vida deles, eu vou decidir por eles enquanto eu posso. Aí depois eles crescer e quiser seguir outro caminho, aí é problema deles, a minha parte eu fiz. Mas a gente escuta tantos pais, tantas mães que chegam para nós e falam assim: pastor, conversa com meu filho, ele já não me ouve mais. Pastor, meu filho foi preso. Pastor, meu filho está nas drogas. Eu não sei onde foi que eu errei, mas a gente sabe aonde foi que errou. Errou nesse versículo aqui que nós lemos no início. Ensina seu filho no caminho que deve andar. Quantos filhos de cristãos estão se perdendo depois que crescem? Porque os pais negligenciaram o ensinamento, a correção, a disciplina. Mas você hoje tem a chance de mudar isso. E eu convido você a se posicionar em Jesus. Não é a nossa palavra, é a palavra de Deus que está sendo pregada aqui. E eu creio na eficácia da palavra sobre a tua vida. Amém. Que a sua mente seja renovada, seja transformada. Amém. E que nós possamos formar uma nova geração. Amém, queridos? Amém. Eu quero louvar a Deus por esse tempo, agradecer você por ter ficado conosco até aqui. Eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, nós oramos a Deus por cada pai, por cada mãe, por cada família, Senhor, que assistiu, Senhor, esse vídeo. Senhor, por aqueles, ó Deus, que já ao ouvir a Tua palavra já se posicionaram, Senhor, diante do Senhor. Senhor, e por aqueles que ainda vão, Senhor, ser convencidos pelo Teu Espírito e se posicionarão, Senhor, com os seus filhos, com a sua família. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos por sabedoria, oramos por discernimento sobre eles, oramos a Deus para que eles possam conhecer e prosseguir em Te conhecer, Senhor, e assim poder transmitir, poder passar esse conhecimento para os seus filhos, ó Deus. Senhor, nós oramos, ó Deus, por mudança de mentalidade. Nós oramos, ó Deus, por salvação, por libertação de toda escravidão, Senhor. Nós oramos, ó Deus, em nome de Jesus, para que famílias sejam, Senhor, salvas por Ti, pela Tua palavra, Senhor. Para que famílias sejam transformadas, ó Deus, pelo poder do Evangelho, Senhor, pregado. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos, ó Deus, e abençoamos, ó Deus, a Páscoa de cada família. Jesus, que o Senhor seja o centro, que o Senhor esteja acima, que o Senhor seja o assunto principal. Senhor Jesus, que o Senhor reine sobre cada família. Em nome de Jesus, que toda mentira, que toda ilusão, que toda enganação caia por terra e que o Senhor Jesus seja adorado e exaltado em cada lar. Em nome de Jesus nós te pedimos, Senhor, e em nome de Jesus nós te agradecemos porque nós cremos. Amém e amém, Jesus. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Se você gostou desse vídeo, escreva nos comentários mais sugestões de vídeos para nós trazermos aqui para você. Dúvidas, né, amor? As perguntas que você queira fazer. Vai ser uma alegria dar continuidade nesses vídeos. Eu gostei bastante. Eu também gostei. Espero que você que assistiu também tenha gostado. Deus abençoe você. Amém.